Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui para mais uma vez falarmos sobre ciência e espiritualidade. E para nós darmos início às nossas reflexões, vamos fazer a nossa prece. Deus, Pai de amor, gratidão por Tua luz e amparo diários, que consigamos aprender, Senhor, com os passos de nossa jornada, com a inspiração daqueles que nos inspiram e escrevem, e também, Senhor, com as bênçãos dos nossos anjos e mentores, que façamos o nosso melhor, levando a Tua luz aonde formos, que assim seja. Muito bem, para nós darmos início à nossa reflexão, vamos fazer a leitura hoje do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: Lucas, capítulo 23, versículo 31. Por que se fazem essas coisas ao lenho viçoso? O que acontecerá ao seco? Madeiros secos. Jesus é a videira eterna cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infame. Desde milênios remotos é o Salvador, o puro por excelência. Que não devemos esperar por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida? Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros quando suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como um tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade, em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos nossos processos educativos. Que assim seja. Esse texto vem fazer uma comparação, de acordo com o trecho evangélico, da árvore que tem um galho ressequido, morto, que não produz vida, e um galho vivo, cheio de seiva, que gera frutos, folhas verdes. Jesus, de acordo com Emmanuel, é essa galha cheia de vida e que veio a este mundo nos ensinar e nos doar a sua seiva bendita, para que possamos melhorar e crescer, recuperando da nossa secura. Nós que ainda temos tantos erros e faltas, somos como essas galhas secas. Mas se o mundo ofereceu a esse ser tão puro e bom o madeiro infame, a cruz, o que não dizer de nós que ainda somos secos? E aí, muitas pessoas pensam ou refletem que Deus está me punindo, eu estou pagando pelos pecados de uma forma punitiva por Deus, de forma alguma. Vocês percebem no exemplo do pessegueiro que tem que ser podado e recebe pauladas para produzir frutos e a recompensa é muito boa porque ele se recupera e evolui? E nós? Nós também, como galha seca, somos assim. Muitas vezes nós precisamos sim de dificuldades e problemas, alguns sofrimentos que nos ensinam a sermos melhores. Nos ensinam o caminho quando nós não conseguimos aprender com amor, com o estudo, com o esforço pelo bem. Se nós não fazemos esse caminho voluntariamente, o amor infinito de Deus nos guia, mesmo que seja com a professora dor. E aí, muitos de nós ainda não conseguem, todos nós, em diferentes
magnitudes, não conseguimos compreender e aceitar esses momentos de dores e dificuldades. Que nós então possamos fazer a nossa parte melhor, né? Aproveitando ao máximo para crescermos e melhorarmos, porque tudo que vem de desperdício, de excesso nesse mundo, acaba nos prejudicando, né? E dentro desse contexto, vamos ler o nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o tópico 14, o descuido impensado. No orfanato em que trabalhava, a irmã Clara era o ídolo de toda a gente pelas virtudes que lhe adornavam o caráter. Ela era meiga, devotada e diligente. Daquela boca educada não saíam más palavras. Se alguém comentava as faltas alheias, ela vinha solícita aconselhando: tenhamos compaixão. Inclinava a conversa em favor da benevolência e da paz. Insuflava em quantos a ouviam bom ânimo, amor ao dever. Além do mais, estimulava, acima de tudo, em todos os circunstantes, a boa vontade de trabalhar e servir para o bem. Irmã Clara, dizia uma educadora, tenho necessidade do vestido para o próximo sábado. Ela, que era costureira dedicada de todos, respondia contente: trabalharemos até mais tarde. A peça ficará pronta. Irmã, intervinha uma das criadas, e o avental? Amanhã será entregue, dizia Clara sorrindo. Em todas as atividades mostrava-se desvelada criatura, qual um anjo bom e paciente. Invariavelmente, rodeada de novelos de linha, respirava entre a agulha e a máquina de costura. Nas horas da prece, demorava-se longamente contrita nas orações. Com a passagem do tempo, tornava-se cada vez mais respeitada. Seus pareceres eram procurados com interesse. Transformara-se em admirável autoridade da vida cristã. E em verdade, porém, fazia por merecer as considerações de que era cercada. Amparava sem alarde, auxiliava sem preocupação de recompensa, sabia ser bondosa sem humilhar a ninguém com demonstrações de superioridade. Rolaram os anos, como sempre, e chegou o dia em que a morte conduziu para a vida espiritual. Na terra, o corpo da inesquecível benfeitora foi rodeado de flores e bênçãos, homenagens e cânticos, e sua alma subiu gloriosamente para o céu. Um anjo a recebeu, carinhoso e alegre à entrada. Cumprimentou-a, reportou-se aos bens que ela espalhara, todavia, sobre impressão de assombro, irmã Clara ouviu-o informar: lastimo que não possas demorar-se conosco, senão por 3 semanas. Oh, por quê? Interrogou a valorosa missionária. Será compelida a voltar, tomando um novo corpo de carne no mundo? Esclareceu o mensageiro. Como assim? O anjo fitou-a bondoso e respondeu: a irmã foi extremamente virtuosa. Entretanto, na posição espiritual em que se encontrava, não poderia cometer tão grande descuido. Desperdiçou uma enormidade de fios de linha impensadamente. Os novelos que perdeu por aliar-se à noção de aproveitamento davam para costurar alguns milhares de vestidos para as crianças desamparadas. Oh, Deus me perdoe! Exclamou a santa desencarnada. E como resgatarei tal dívida? O anjo abraçou-a carinhoso e reconfortou-a, dizendo: não tema. Todos nós a ajudaremos, mas a querida irmã recomeçará sua tarefa no mundo, plantando um algodoal. Que assim seja. Passagem que nos deixa com uma pulga atrás da orelha, não é não? Se essa mulher tão boa, tão santa aos olhos nossos aqui da terra, que só buscou fazer o bem, que buscava distribuir, amparar, trabalhava incessantemente, sem cansaço, com disposição, chegou no céu e teve que receber a notícia de que vai ter que voltar já para a terra para continuar trabalhando. É claro que isso é uma alegoria, né? É uma passagem, é uma parábola, mas o que essa parábola nos quer dizer? Que nós, aqui na Terra, ainda somos, como dito no Evangelho,
galhos secos, né? Nós ainda temos muito caminho para aprender, para evoluir. E se até esses seres mais angelicais que nós temos por aqui ainda têm contas a acertar com o equilíbrio divino, das leis divinas que existem em si, quanto mais nós, gente comum do dia a dia, medianos aqui da Terra, temos tanto que aprender ainda. Temos ainda tantos erros, tantos equívocos, nos entregamos tanto a impressões, tentações, matéria, as nossas fraquezas, impaciências, quantas coisas. Quem nunca? Quem de nós aqui não tem ou já teve, né? E o trabalho é esse, é aprender com os erros. Vem a professora dor, vem o sofrimento, muitas vezes nos ensina. Quantas vezes forem necessárias, tentamos aprender com os livros, com vídeos, debates, discussões, palestras como essa aqui, para nós sermos melhores e precisarmos vir menos, sofrer menos, para aprender com o lado bom e não com o lado punitivo da nossa alma para conosco mesmo, né? Para a nossa evolução, sempre com o amor de Deus nos amparando. Então, esse trecho é muito bonito porque também no final o anjo fala, não se preocupe, Clara, nós todos vamos te amparar e auxiliar. Então, olha como isso é bacana. Tudo que ela fez não foi à toa ou em vão. Ela conquistou, por todo o trabalho e benefício, o amparo de anjos para auxiliá-la na jornada dos novos aprendizados, da recuperação do que tiver de ser recuperado. E a analogia que essa parábola faz com as linhas que se perderam, que poderiam ter feitas milhares, a gente traz também para o nosso dia a dia aqui na Terra, né? Como não? Observem quanto desperdício nós fazemos, tanto do nosso tempo, quanto da nossa fala, falamos coisas que não deveríamos sem pensar, desperdício verbal, desperdiçando tempo com pensamentos e focos improdutivos que não vão gerar bons frutos. E muitas vezes desperdiçamos materialmente também, né? Desperdiçamos roupas, desperdiçamos material, desperdiçamos alimentos, né? E tudo isso poderia estar amparando e auxiliando outras pessoas. Então a gente tem que repensar, né? Ou pensar melhor a nossa vida em todos os dias. O que eu posso fazer melhor dessa vez do que eu já fiz? Como eu posso desperdiçar menos meu tempo, minha palavra vazia, desperdiçar menos as minhas energias e as coisas materiais que me são emprestadas, porque não são minhas, pela bondade divina. E aí, cada um tem que fazer seu balanço, eu tenho que fazer o meu, né? Para nós fazermos esse esforço consciente de melhora. E dentro desse contexto, nós trouxemos hoje um artigo científico cujo título é o seguinte: Gestão, valorização e sustentabilidade do desperdício alimentar na indústria alimentícia. Esse artigo, que na verdade se tornou um capítulo de livro, foi publicado no livro Food Waste Recovery, que quer dizer recuperação de resíduos alimentares, pelo primeiro autor Sami Otlas e o último autor Kanan Kartal. Basicamente, o que esse capítulo nos traz, né, esse artigo científico na forma de capítulo de livro, é uma reflexão sobre o tanto que o desperdício alimentar acontece na cadeia de produção alimentar, desde começando lá na produção no campo, aí vai para beneficiamento, embalagem, já perde uma quantidade, aí depois passa para os supermercados, que descartam às vezes pela aparência, e chegando em casa, às vezes, nós ainda desperdiçamos. Então tem no mínimo 4 pontos de grande desperdício. E olha como isso é grande, isso chega a ser assustador. 1 em cada 3 alimentos é descartado e desperdiçado, mesmo num mundo
que comprovadamente está passando fome em muitos locais, onde pessoas não têm o que alimentar, às vezes, na nossa cidade, na nossa periferia, ao nosso redor. E no Brasil, pensando a situação da fome atualmente, nesses últimos anos, tem sido devastador. Nós voltamos ao mapa da fome e as pessoas estão sofrendo, famílias inteiras passando por dor. E nós podemos fazer um pouco mais para ajudar, buscando fazer melhor, desperdiçando menos e, é claro, buscando formas de oferecer isso à sociedade, né? Seja comunitariamente, seja quem está na rua e passa e pede, a gente vê que necessita oferecer. A questão é que essa cadeia toda alimentar que esse artigo nos traz, se ela for uma preocupação de todos, isso melhora todo mundo, porque gera impacto no clima, gera impacto no bem-estar, na convivência e social para todos, trazendo benefício para você e para mim. Que a gente possa, então, refletir muito mais, desperdiçar muito menos e ser muito mais proativo no amparo e no auxílio daqueles que nos cercam. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Gratidão, Senhor, por esse ensinamento bendito que nos guia e ilumina. Pedimos que os bons anjos e mentores nos orientem para conseguirmos colocar em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia, para que assim possamos fazer a nossa parte, cumprindo os nossos objetivos de vida, nos tornando pessoas melhores, fazendo um mundo melhor. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.